antes fui criado, minha mãe, que tem agora 2 meses, né, que eu sepultei minha mãe, infelizmente ela faleceu, Meus sentimentos, tava com irmão. um problema sério, né, de câncer na garganta, e a gente costuma dizer que descansou, Sim. porque o sofrimento tava Uhum. demais, né? Então, assim, a gente tivemos essa perda aí irreparável na família há pouco tempo. Mas mamãe, ela foi uma pessoa que me criou na roda de samba. Uhum. Então, eu já desde muito novo, que eu já tinha dentro do sangue, do DNA familiar, essa coisa de gostar de dança, de música. E quando o André me conheceu, ali em 90, né, 91 até 97, eu cheguei a ser professor de street dance na aeróbica, né? Tanto que eu falei até que lembro do amigo ali do Vicentina. Eu cheguei a dar aula de dança no Vicentina, Municipal, Nova Grécia, Gustavo Barroso, Aura Leão. Participamos de muitas gincanas, eu e meu falecido irmão Osto, que era o irmão mais velho, que também dançava. Eu tô ligado, eles E dançavam então, mesmo. assim, no Esporte Clube Miguel Couto, aqui no bairro de Miguel Couto, pessoal de muito antigo mesmo lembra muito da gente, né? A gente participava de muitas matinês, bailes. Hoje, Zé Carlos Venâncio, que é cristão também, um homem de Deus, mas ele foi presidente do clube naquela época que a gente curtia muito o clube. E assim, foi uma obra de Deus mesmo na minha vida, a minha conversão, porque eu aceitei a Jesus em 96 para 97, numa igrejinha pequenininha da missionária Graciete. Ali Sua perto de casa, saudosa né? mãe ia muito lá. É, minha mãe frequentava bastante a Graciete. Ia muito lá, a mãe do André. E assim, foi quando os olhos da graça se abriram para mim, eu aceitei a Cristo. E por ser muito novo ainda, eu não tive aquela estrutura, né? A igreja é uma igreja de origem muito humilde, às vezes ainda, quando dá tempo, eu vou lá, porque a Graciete é minha mãe na fé. Mora até aqui nessa rua aqui, né? Ela mora Eu aqui. conheço a Graciete. É uma pessoa extraordinária também, é uma mulher de Deus, é uma mulher muito piedosa, muito bondosa, muito amorosa. E assim, só que a igreja não tinha uma escola dominical, não tinha um pastor, porque a Graciete teve uns problemas no passado Uhum. com um pastor que era marido dela, uma história muito antiga, né, Sim. que acabou traindo ela. Hoje já não está mais entre nós também, já morreu o Franklin, que foi marido da Graciete. Então, daí que vem a minha admiração por ela, porque ela teve uma garra muito grande depois de ter perdido o marido, que era o pastor da igreja, que caiu com a missionária e ela ainda continuou firme na obra ali, tocou e até hoje continua na obra. Até hoje tem a igreja da Então é Graciete ali. Até fácil a hoje. gente atirar pedras, criticar, mas se pôr no lugar da Tocou um negócio. pessoa e realmente ver o que a pessoa passou, a história que ela tem para chegar até ali, É, é foi mais sinistro mesmo. difícil. Sim. Complicado. Ela tá lá. Se tivesse muito frio, chovesse muito, e se o som ficar muito alto aqui, a gente vai para casa, Tá né? vazando aqui, Tá Daniel. vazando assim. Tá A vazando gente aqui vai para mesmo. casa, né? A Aham. Desliga o gente som pode ter a da. opção. Eu até quero aproveitar aqui Oi? e abrir aqui luzes para o Ministério Pastoral, que é um ministério Sim. difícil. Porque hoje, se eu, que não sou pastor presidente, eu sou pastoreado, eu sou da igreja Ministério Vinde, meu pastor é o pastor Otoniel Pinheiro, nosso pastor presidente, grande amigo. Mandou um abraço para vocês também, disse para Show ele de que bola, estaria aqui pastor. hoje. Um excelente professor de teologia, um excelente mestre. Tenho toda a minha admiração, meu Legal. pastor, amigão nosso. E não é fácil pastorear, porque até eu que sou pastor hoje, não presidente, se eu tiver com muito frio, se eu tiver chateado, se eu tiver cabisbaixo, se eu cismar, eu posso dizer para minha esposa: não, não vamos hoje, vamos ficar em casa. Mas o pastor presidente não. Uhum. Ele tem Não que estar na tem. igreja. É. Ele vai ter que ir no culto, ele vai ter que abrir o culto. Então, eu estou falando isso que a gente entrou na questão da Graciete. Sim. Então, a Graciete é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher de fibra, porque ela está até hoje lá. Faça chuva, faça sol, mas ela está na Você obra. ficou quanto tempo na igreja, Eu Graciete? fiquei 3 anos lá. Mesmo depois que parou de dançar, você parou de dançar quando entrou pra igreja ou ainda continuou dançando? Não, aí eu parei de dançar. Eu parei, na verdade, parei com a igreja e comecei a dançar.
Aí aquela época da dança foi a época que eu fiquei afastado. Sim. Ah, é sempre a época que a gente se Isso. afasta. É sempre a que se época afasta que o negócio fica pior, né? Até a Bíblia que fala, a gente né? acha que fica bom, mas depois fica ruim, É né? verdade. Ah, E aí, quando eu me afastei, foi o período que eu comecei a dar aula de dança, me envolvi muito com essa questão, porque tudo na minha vida eu sempre, se for para fazer, então eu vou entrar e vou fazer. Eu não queria ser professor de dança. Só que eu sempre gostei de fazer o negócio com perfeição. Eu ensaiava muito os meus passes, eu criei muitos passes na época. E aí alguém chegou, até o Renato, que até hoje é diretor do Vicentina, né? Sim, Fui lá esses Renato. dias. Falou, fica dando aula aí, rapaz. A gente abre uma salinha pra você ali. caraca, que maneiro, hein? Foi, na época, No lá Vicentina, né? No Vicentina. Street Dance. Street Dance e lamba aeróbica. Que aí tinha uma rapaziada que ficava, pô, rapaz, esse negão rebola pra caramba, será que você é firme? Cara, eu tinha um ódio, cara. Eu tinha uma raiva, cara. Mas, Tu tinha noção que eu tinha uma raiva desses caras dançando, cara? Acho que todo mundo de Miguel Couto tinha raiva desses caras, mano. Não, sabe por quê? Porque as namoradas, as mulheradas gostavam de ver esses caras dançando, cara. chegava a pé, sem dinheiro. É muita mulher que ficava perto desses caras. E as namoradas tudo, pô, os caras dançam, ficava se rasgando pra esses caras. Mas, irmão, eu dava um A ódio gente desses caras que eu não chegava tava a lá pé, sem dançando. dinheiro, mas a gente gostava de fazer aquilo ali. Não, tua esposa tá ouvindo isso, mas foi em Minha 1900 e esposa tá, mas minha pouco, esposa né? sabe que agora já É tá brincadeira, tudo- é outra história. Agora é outra agora tá história. tudo dominado. Não, mas Já que dava tudo raiva dominado, mesmo, né? cara. Aí. Aí tinha muito puro ódio no coração que a gente tinha, cara. Não, eu lembro que quando você dançou uma vez no Nova Grécia, Isso. teve um evento lá do Nova Grécia, acho que eu não tava ainda com a mãe da minha filha, eu não sei, acho que eu... Bem antes, tem mais de 20 anos isso, né? Tem muito tempo. Porra, e você via, cara, que os caras dançavam bem pra caramba, era maneiro. E a gente ficava, pô, cara, caraca, mano, pô, acho que eu vou dançar também pra poder pegar as mulheres, porque as mulheres ficam todas se rasgando pra esses caras. Ah, mas era muita raiva que dava, maluco. Dos malucos dançando. Hoje, o que é o street dance hoje? Hoje a galera é quase que a mesma coisa, né? Os passinhos sincronizados e tal, mas naquela época já era Naquela maneiro pra época caramba, era, né? era. Então, e aí dessa época que eu dançava, que eu dava aula, eu acabei que eu já tava cansado, sabe? O Wellington, perdão. Wallace. Wallace, desculpa. Nada, Eu tava tranquilo. Chama de cansado, Conde, Wallace. chama de Conde. Eu tava cansado já, tá? Embora que eu tinha ali meus 17 para 18 anos, não tinha nem completado 18 anos. Não, eu tava com 18 já. Eu já tava cansado. Eu tinha uma vida muito corrida, trabalhava de carteira assinada no meu primeiro serviço de carteira assinada, que foi num lava-jato lá em São João de Meriti, Zeca de lavagem e lubrificação. E aí eu vinha de São João de Meriti, já parava em Miguel Couto para beber com os amigos, saía. Os amigos, devido a essa situação de muita namorada, muita farra, não faltava pessoas para pagar. Sim. E os caras faziam questão, não, meu irmão, tu vai comigo e a gente vai sair, ia pra Rua da Lama de segunda a segunda, sempre Famosa tinha aquela Rua da segunda Lama, sem né? lei, É. era a vida toda aquilo ali. E aí quando eu fui completando aí 19 anos, eu já estava cansado mesmo, de coração. Eu não sabia que eu estava cansado. Hoje que eu percebo que eu já estava cansado daquela situação toda. E foi quando eu conheci minha esposa. E eu costumo dizer que Deus, quando ele tem um plano, quando ele tem um projeto para nossa vida, Conde, nós não temos como lutar contra a vontade de Deus, né? Não temos como lutar contra essa vontade. É muito maior que a nossa. Sim. Então Deus ele já tinha um projeto para mim. Eu não sabia, não conheci minha esposa. Eu estava ali afastadão, um monte de mulher do lado, minha esposa mesmo, que na época ela tinha um bar. Eu ia muito no bar, que ela era dona do bar para cantar, que tinha uma máquina de videokê. Sim. E ela cansou de ver eu levar namoradas para esse bar, que a gente não tinha nenhuma intenção um com o outro. E acabou que ali o Espírito Santo já estava me incomodando para voltar, mas eu não queria, porque 18 anos de idade, né? Tava No auge. No auge, No auge da dança. não tem como. É Então eu não queria, mas quando eu conheci minha esposa, a gente começou a conversar, a primeira coisa que ela me pediu, ela falou assim, por que a gente não volta para a igreja? Que ela descobriu que eu era afastado e eu descobri que ela também era. Os dois afastados. Aí eu falei, não quero voltar para a igreja agora não. Tô bem. Tô legal assim. Então eu não queria voltar para a igreja, eu não queria compromisso sério com ninguém, porque eu já tinha tantas namoradas que eu falava, ó, tô ficando contigo, mas nada sério.
eu não quero me comprometer. Eu já chegava dando logo assim. Já logo de voador, É, né? já Quer, chegava- não quer, Quem né? não quiser, tem quem queira. Não tem E aí- briga. Não, mas se quiser tem que ser nos meus termos. É isso aí. E a gente estava se conhecendo ainda, foi quando eu sofri um acidente de moto na estrada do Ambaí, Tô em ligado. frente à Igreja Católica. Sim. Isso foi em 99. E ali naquele acidente de moto foi aonde que todo mundo diz, né, que quem não vem pelo amor vem pela dor. Eu vou dizer com muita alegria e satisfação, eu vim na dor. Eu não vim no amor. Eu quebrei o joelho, acidente de moto. A minha operação foi uma operação muito complicada, porque perder ligamento do joelho, vocês veem aí, É, jogador de futebol, como que é. Acaba com a carreira do cara, mesmo. E ali eu foi marcada a operação no Hospital Geral de Bom Sucesso. Toda terça-feira eu ia, minha esposa, que era minha namorada, foi a pessoa que estava comigo no momento. E ali Deus já começou a me fazer entender muitas coisas. Porque as namoradinhas que eu tinha no passado, se desse uma dor de dente, meu irmão, eu falava, pô, não vou pro baile hoje não. Ela, tá bom, meu amor, fica com Deus que eu tô indo, tá? É desse jeito. Quando eu fiquei mal na cama, na maca, a minha esposa tava do meu lado. E era os minha amigos? namorada, não E tinha. os amigos do bar? Não tinha. Isso quer perguntar, os amigos. Ó, E dali eu comecei, eu falei, Senhor, no meu pensamento, né? Sim. Por que a gente sempre se envolve com pessoas? E é claro, eu me envolvi com muitas pessoas, isso não é nenhum segredo, minha esposa e eu, a gente conversa muito sobre nossos relacionamentos passados. E eu conheci pessoas legais, eu não gostava. Pessoas legais que passaram, namoradinha que eu tive, que eu respeitei, não tinha química, eu não sentia aquela vontade de estar com a pessoa. E eu Aham. terminava o namoro. Não dá pra gente ficar não, acabou. E aí quando eu conheci minha esposa, que não foi aquela coisa assim, já cheguei me apaixonando. Sim. Eu falei, poxa, ela é legal, ela é diferente. Ela tá comigo aqui. É dela que eu quero gostar, mas como é que faz agora? Que a gente não manda no coração. Mas aí entra a obra de Deus. Não é uma coisa que eu quis, não estava na minha agenda e nem na agenda da minha esposa. Ela hoje confessa pra mim que quando ela me conheceu, ela falou assim: eu vou curtir um pouquinho com esse garoto aí e vou sair fora. Ih, mandou assim mesmo? Foi ela, falou para as amigas, né, particular dela. Então não tinha intenção nossa, Conde, só que a gente foi gostando um do outro. Deus foi fazendo uma obra, eu estava com o joelho quebrado, a operação nunca era marcada, toda terça-feira eu ia. E todo mundo era operado lá, porque quebrou fêmur, fratura exposta, muito pior do que eu.